Reforma tributária. Depois de décadas de espera, o que a classe política irá entregar ao Brasil? Avanços ou retrocessos? Por que a reforma não vai reduzir impostos? Quem ganha e quem perde com a revisão do sistema tributário mais complexo do mundo? Nosso convidado já no estúdio do Cidade Entrevista, o advogado tributarista João Vitor Aldinucci. João, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Gelson. Obrigado pela gentileza de nos atender. Vou começar com uma pergunta bem óbvia, doutor João. Qual é a cara da reforma tributária que o Senado está devolvendo para a Câmara? Qual que é a sua opinião? Pois não, Gelson. Bom dia a todos. Agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui Privilégio nosso recebê-lo. E poder tentar esclarecer um pouco, né, sobre essa reforma tributária, que é um assunto tão comentado na mídia e comentado nos meios especializados. A ideia do governo federal em relação à reforma tributária era simplificar o sistema para diminuir a complexidade, então, desse sistema e diminuir também, por consequência, a existência de litígio, né? Hoje existe no Brasil uma macro-litigância fiscal. Existe um passivo tributário que é cobrado, como, por exemplo, o CARF hoje tem sob administração mais de R$1 trilhão de passivo tributário, né, que é um passivo que é cobrado dos contribuintes. Correto. E a ideia do governo na verdade, a ideia do governo é diminuir a complexidade do sistema, tornar esse sistema mais simples, mais transparente, mais acessível aos contribuintes, de forma a diminuir esses litígios e, eventualmente, até se aumentar uma arrecadação em decorrência dessa simplicidade. Litígio é uma briga que vai parar na justiça. O litígio ele tem, primeiro, uma fase administrativa, caso o contribuinte opte por fazer essa discussão, né, opte por fazer uma defesa administrativa e um recurso administrativo. E, em última instância, caso a decisão seja desfavorável ao sujeito passivo, ou seja, desfavorável ao contribuinte, o contribuinte ainda tem o direito de recorrer à instância judicial. Agora, doutor João, entre a intenção do governo e aquilo que na prática a classe política tem operado, o objetivo está sendo atingido? A verdade é que o IVA, como ele é concebido no mundo inteiro, ele é um imposto não cumulativo, com uma base de incidência completamente ampla, ou seja, o imposto sobre o valor agregado, que é o VAT, ele vai incidir sobre todos os tipos de produtos e todos os tipos de serviços. Então, por isso que a gente fala de uma base de incidência ampla. E ele é totalmente não cumulativo, o que significa que o produtor, né, a indústria, o comerciante, quando ele adquire um insumo, ele se credita do imposto que ele paga na entrada e quando ele vende aquele produto ou presta aquele serviço, ele pega esse crédito e compensa com o débito que ele tem na saída. Então, e aí todo tipo de insumo, todo tipo de serviço que é adquirido, todo tipo de produto que é adquirido por esse comerciante, por esse industrial, ele gera um crédito que vai ser compensável com o débito que ele tem na saída. Então, o IVA, ele é concebido dessa forma, ele tem uma base de incidência ampla, incide sobre tudo, e uma outra característica básica do IVA, né, no mundo todo, é que a alíquota dele é uma alíquota única praticamente para todos os tipos de produtos e serviços. Ele tem uma alíquota flat, então ele vai ter uma alíquota de 18%, vai ter uma alíquota de 20%, com raríssimas exceções. Isso torna, evidentemente, o sistema menos complexo, isso torna o sistema mais simples, porque você não tem dúvidas classificatórias. Então, eu comprei um insumo, eu sei que eu tenho um crédito de 18%, Perfeito. Vendi aquele produto ou prestei aquele serviço, eu sei que aquela alíquota é aquele montante que está previamente estipulado. Mas, doutor João, não é o caso, ou não é o que indica a reforma tributária no Brasil. A reforma tributária brasileira, ela tem muitas exceções, né? O que contraria um pouco a lógica do IVA, né, como ele é concebido, como eu disse, como ele é concebido no mundo todo, porque existem regimes favorecidos e existem regimes diferenciados. Então, a Câmara, ao aprovar o projeto inicial, ela ampliou bastante a existência de regimes favorecidos, como, por exemplo, cesta básica, serviços de medicina, produtos médicos, enfim. Aí também, então, criando para esses setores realmente regimes favorecidos, Correto. com redução com redução a 100% ou 60% do valor do tributo devido nessa venda de serviço ou de produto,
E, além disso, criou-se também regimes tributários diferenciados, que não necessariamente são regimes favorecidos, mas são regimes diferenciados, como, por exemplo, prestação de serviços financeiros, ou seja, há um regime diferenciado em relação às instituições financeiras, operações com bens imóveis, enfim. Então, existem várias exceções, né, a essa alíquota flat que é o ideal de um VAT, que é o ideal de um IVA, né? Uma alíquota única para tudo. Então, o Brasil tem regimes favorecidos e tem regimes diferenciados, o que aumenta a complexidade do sistema. Isso já na versão Câmara dos Deputados, né? Esses regimes diferenciados são uma jabuticaba ou uma tentativa da classe política de evoluir no entendimento sobre... Porque nós somos um país continental, estamos entre as maiores economias, estamos entre os mais populosos. Eu imagino que aplicar essa lógica ao Brasil seja bem diferente de aplicá-la à Holanda, à Suécia ou à Suíça. Faz sentido, doutor? Sim, faz sentido. Realmente o Brasil é um país muito grande, né? Tem uma complexidade naturalmente grande em função desse seu tamanho, né? A questão em relação a regimes diferenciados, é importante a gente fazer uma distinção aqui. Por favor. Regime diferenciado é diferente de regime favorecido. O regime diferenciado, ele se aplica, segundo a lógica do governo, para aquelas atividades, para aqueles setores econômicos nos quais a aplicação do IVA, essa aplicação é imprópria. Correto. Então, para operações com bens imóveis, seria imprópria a aplicação do IVA tradicional, então vai ter um regime diferenciado em função disso. Perfeito. Em relação às instituições financeiras, essa discussão não é só uma discussão brasileira. Existe também uma discussão na comunidade europeia sobre a inadequação do IVA em relação a serviços prestados por instituições financeiras. Correto. Onde há uma dificuldade de você calcular créditos e débitos em relação, por exemplo, ao spread bancário. Então, em função das características peculiares de determinadas atividades econômicas, você vai ter um regime diferenciado. Correto. O que não necessariamente vai significar um regime favorecido. Dependendo do regime diferenciado, ele pode ser até maior do que a aplicação do IVA tradicional. Então, você poderia, por exemplo, porque isso ainda está numa fase inicial, mas você poderia, por exemplo, ter, ao invés de um IVA tradicional, e na verdade, para esses setores econômicos não vai ter realmente um IVA tradicional, você pode ter uma tributação que incida sobre o faturamento em substituição ao IVA tradicional. Uau! Então, essa tributação eventualmente pode ser até mais alta, vamos dizer assim, do que um IVA tradicional. Mas, doutor, o objetivo não era simplificar isso tudo? A gente não está deixando isso tudo mais complicado? Isso torna realmente o sistema mais complicado, porque há dúvidas classificatórias, eu posso citar alguns exemplos. Por favor. E os regimes favorecidos também tornam o sistema mais complicado, né? E a versão Senado, que é a última versão agora que foi aprovada e vai ser devolvida para a Câmara para novas discussões, ela amplia também a existência de regimes favorecidos e amplia também os regimes tributários diferenciados. Então, por exemplo, na versão Câmara dos Deputados, não havia previsão de redução do IVA para atividades intelectuais, para profissões regulamentadas, né? Como, por exemplo, a advocacia. E na versão Senado, em função, obviamente, de uma pressão que foi feita pelo setor de serviços, já há uma previsão, melhor dizendo, de uma redução de 30% sobre o valor do IVA devido, por exemplo, pelos advogados, contadores, enfim, por essas profissões que são regulamentadas e sujeitas à fiscalização por conselhos profissionais. Aliás, esse é outro aspecto que a gente precisa necessariamente considerar, a força do lobby, né, interferindo e influenciando a decisão política. O que tem de boa notícia na modelagem da reforma, na sua opinião, doutor? A simplicidade do sistema, se ela for realmente alcançada, ela vai ser no médio prazo. Porque a gente tem um período de transição dessa reforma de 10 anos. Então, se a reforma for aprovada ainda em 2023, ela só vai estar totalmente implementada em 2033. Correto. De certa forma, existem menos regimes diferenciados e menos tratamentos privilegiados dentro desse projeto do que existe atualmente. Correto. Então, realmente pode haver uma certa simplificação do sistema. Empresta justeza, né, ao processo. Isso. E talvez um pouco mais de transparência. Correto. O ideal era que não houvesse, né, todos esses regimes diferenciados e todos esses privilégios. Mas, enfim, de certa forma, se a gente comparar o regime atual com um regime que
possivelmente vai ser implementado, a princípio nós teremos um regime mais simples. A questão da não cumulatividade plena, ela é super importante, porque hoje, em relação a PIS e COFINS, por exemplo, só para exemplificar, há uma macro-litigância em relação ao que é insumo para efeito de tomada de crédito por parte do contribuinte. Existe um litígio imenso em discussão no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que decide isso em última instância administrativa, sobre o que eu, contribuinte, posso utilizar para efeito de crédito quando eu faço a aquisição de uma determinada mercadoria ou quando eu adquiro um determinado serviço. Na medida em que você vai ter uma não cumulatividade plena no novo sistema, essas discussões elas tendem a desaparecer, então isso realmente faria com que o sistema fosse, vamos dizer, mais simples. Então, eu poderia apontar, de certa forma, como favorável no médio prazo, uma eventual simplificação desse sistema e uma diminuição de litígio em relação a questões, principalmente questões classificatórias. Então, vou dar um exemplo de um litígio que é bem divulgado na mídia e que está bem presente na rotina do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. McDonald's, por exemplo, ela vende um sorvete, né? Aquele sorvete que você compra no shopping center. Sim. Ela reclassificou esse produto de para sobremesa láctea. Por quê? Porque a sobremesa láctea paga menos tributo. Eita. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo é aquele leite de rosas, que era bem famoso, que tinha propaganda na televisão. Aquilo passou de loção de beleza, de produto de beleza, melhor dizendo, para desodorante, que também tem um regime tributário mais favorecido. O sonho de valsa é um exemplo? Esse é o caso mais emblemático. Eu ia citar por último, talvez devesse ter citado primeiro. Não, por favor. Mas realmente o sonho de valsa é um caso bem emblemático, onde houve uma reclassificação por parte do contribuinte de bombom para waffle. E isso, inclusive, teve que passar por uma alteração da fórmula dos ingredientes que são utilizados ali para a fabricação do produto. Então, se você tem uma alíquota uniforme para todo tipo de produto e todo tipo de serviço, isso, de certa forma, faz com que desapareça a possibilidade de o contribuinte fazer esse tipo de rearranjo tributário. Correto. Porque esse rearranjo tributário, esse planejamento tributário, ele pode gerar litígio, porque as autoridades fiscais podem questionar e dizerem: olha, esse produto aqui, na verdade, é sim um sorvete, é sim um bombom, é sim um produto de beleza, que não está sujeito a uma tributação menor do que aquela que foi aplicada no caso concreto. Isso enseja auto de infração, isso enseja a movimentação de todo o aparato administrativo e, eventualmente, judicial para a solução dessa controvérsia que acaba se gerando, né? Doutor João Vitor Aldinucci, nós vamos pagar menos imposto com a reforma tributária? Não. Não? Não, porque a ideia do governo é manter a carga tributária atual. Ele não abre mão da arrecadação? Não abre mão da arrecadação. O governo não abre mão da arrecadação. Inclusive, o que ocorre? Os estudos que são feitos, né, dentro do Ministério da Fazenda em relação à fixação da alíquota padrão, ela leva em consideração todos os regimes fiscais privilegiados e todos os regimes favorecidos. Então, quanto mais regimes favorecidos, maior essa alíquota padrão para se manter a carga tributária atual. Essa alíquota padrão, na versão Senado, ela era fixada pelo Ministério da Fazenda na faixa de 27%. Então, o cidadão, o consumidor, quando ele adquire um produto, o que ele pagaria de carga tributária incidente sobre o consumo seria uma carga tributária, na versão Câmara dos Deputados, uma carga tributária de 27%. 27%. E o IVA europeu, existem vários países na União Europeia, obviamente, mas tem IVA de 18%, tem IVA de 19%. A carga tributária sobre o consumo na Flórida é na faixa de 7%, e a carga tributária que se estipula para o Brasil é de 27%, que seria um dos IVAs, nós teríamos um dos IVAs mais caros do mundo, mais altos do mundo. Então, e para manter justamente esse nível de arrecadação atual, então o governo não abre mão da arrecadação. A ideia não é essa. A gente volta daqui a pouquinho na segunda parte do Cidade Entrevista, que hoje recebe o advogado tributarista João Vitor Aldinucci. Está nos ajudando a entender a versão da reforma tributária que está saindo do Senado de volta para a Câmara. O que é que pretende o governo? O que é que dá para esperar da classe política? O programa volta em 1 minuto. Até já!
volta com o Cidade Entrevista, um pouco mais cedo para a TV Tibagi, 7h30 da manhã. Bom dia, bom sábado para você, conteúdo relevante para você começar o seu final de semana. Um pouquinho mais tarde para a TV Cidade, a partir das 9h30 da manhã. Nosso convidado de hoje é o advogado tributarista João Vitor Aldinucci. E aí, doutor João, eu separei aqui alguns pontos que eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Primeiro, me fala sobre a autonomia de prefeitos para mexer na planilha do IPTU. Ele não tem mais que pedir autorização para a Câmara, ou não terá, é isso? Isso, exatamente. A princípio, o prefeito vai ter uma autonomia, né, para alterar o valor do IPTU, o que, de certa forma, essa possibilidade gera um grau de insegurança jurídica. Por que, doutor, essa autonomia, hein? Qual é o argumento para a construção dessa autonomia? A autonomia? É. Acho que a ideia é trazer uma agilidade, né? No sentido de o prefeito poder adequar o valor do IPTU devido pelos contribuintes às necessidades, eventualmente, do município. Até porque o IPTU é, para muitos municípios, ou para a maioria dos nossos municípios, a principal fonte de arrecadação, né? Sim, sim. Mas isso pode mudar muito com a lógica. Esse talvez seja um lado positivo da reforma tributária. Por favor. Porque o que acontece? Municípios menores são muito dependentes de IPTU. Sim. De fato, eles são muito dependentes de IPTU. E para esses municípios de tamanho mais reduzido, por assim dizer, torna-se muito mais custoso o processo de cobrança do ISS, a fiscalização do ISS, do que a receita que eventualmente vai advir, né, dessa arrecadação desse imposto. Com a reforma tributária, nós vamos ter o IBS em substituição, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, em substituição ao ISS, que vai ser arrecadado, vamos dizer assim, e fiscalizado por um comitê gestor. Isso provavelmente vai fazer com que haja um aumento de arrecadação desse tipo de imposto, né, do imposto sobre o consumo, por assim dizer, por parte desses municípios menores. Hoje eles não arrecadam o ISS porque a fiscalização e a cobrança desse imposto é mais custosa do que a própria receita que poderia advir, né, desse tipo de serviço, mas com o IBS há uma alteração nessa lógica, então, eventualmente, pode ser que ocorra um incremento de arrecadação por parte de municípios pequenos. Ô, doutor João, eu não ouvi nenhum governador falando bem da proposta de reforma que saiu da Câmara, foi para o Senado e agora está voltando. Eles têm motivo para reclamar? Mas o motivo é a perda de autonomia, né? Correto. Você vai ter uma concentração de arrecadação vai manter a concentração de arrecadação que a gente tem de novo hoje na esfera federal. Na esfera federal, exatamente. E de certa forma, a reforma tributária, ela tira um pouco a autonomia. Embora os entes federativos possam estabelecer alíquotas diferenciadas, com a proibição de instituição de benefícios fiscais, isenções, reduções de base de cálculo, crédito presumido, enfim, tudo aquilo que esses estados eventualmente usam para atrair investidores, para atrair empresas para os seus domínios, né, para dentro daquele estado, isso vai significar uma perda de autonomia. De certa forma, eu acredito que seja por isso que haja uma certa insatisfação por parte de alguns executivos estaduais. Alguém ganha, alguém perde na sua leitura com essa modelagem ou não? O setor de serviços vai ser bastante penalizado a princípio. Penalizado, Vai. A princípio, sim, pela reforma tributária. Poxa, mas essa é uma péssima notícia, por exemplo, de novo, Londrina e Maringá, que são cidades fortes, fortalecidas. A base da economia está no serviço, é uma notícia ruim. Na verdade, algumas atividades econômicas, como, por exemplo, prestação de serviços médicos, produtos médicos, vão ter realmente um tratamento privilegiado que eventualmente não vai ter uma grande alteração em relação a esses setores. É o privilegiado ou é o diferenciado? Não, é privilegiado mesmo. Privilegiado na cara dura mesmo. A gente pode chegar a uma redução aí do IVA de até 100%. A ideia é desonerar o consumidor. Correto. A ideia é desonerar o consumidor. Lá na ponta ele pague menos, desembolse menos. Porque o serviço de saúde, vamos dizer assim, é um serviço essencial. Correto. A cesta básica é um produto, ela é composta de produtos essenciais. Então, a ideia é criar uma desoneração para que essa desoneração ela chegue no consumidor e que o consumidor economize esse imposto que seria devido. A ideia é essa. Mas para o setor de serviços, em geral, vai haver um aumento substancial da carga tributária. Porque nós tínhamos, por exemplo, se a gente pensar em regime cumulativo, né, para a sociedade de advogados, por exemplo, você tinha uma alíquota de 3,65% de PIS e COFINS, e mais um ISS fixo, que era por profissional, e era um valor bem barato. Correto. Então, essa seria mais ou menos, vamos dizer,
a carga tributária de um advogado, 3,65% sem direito a crédito, vou pagar sobre todo o meu faturamento, e o ISS era fixo, ou, na pior das hipóteses, um ISS de 5%. Correto. Dentro do novo desenho, nós estamos partindo, então, de 3,65% ou de 8,65% para a sociedade de advogados, para uma carga tributária de 20% aproximadamente. Então, realmente há um aumento bastante substancial da carga tributária para o setor de serviços. Se o advogado, por exemplo, que atende lá na ponta, atende a pessoa física, se ele conseguir repassar esse aumento para o consumidor, isso pode ter um efeito inflacionário para o próprio consumidor. Correto. Caso contrário, o advogado vai receber menos na sua fatura, né? Porque ele vai ter que assimilar isso total ou parcialmente. Então, embora haja um regime, vamos dizer, favorecido em relação, dentro do projeto Senado, há uma previsão de redução de 30% do IVA devido pelas sociedades de advogados. Correto. Então, embora haja uma redução em relação ao que vinha da Câmara, que não tinha redução nenhuma, por exemplo, para profissões intelectuais, né, sujeitas à fiscalização por conselhos profissionais, embora haja uma redução de 30%, ainda com essa redução, o valor total do IVA devido vai ser muito superior ao valor que é devido atualmente no sistema vigente. Doutor João, cesta básica. Cesta básica, a princípio, é redução a zero do IVA, não vai ter IVA. Talvez o ideal fosse só um regime de cashback, né? Uma eventual alternativa para reduzir todos esses tratamentos favorecidos seria instituir um cashback para aquelas classes realmente menos desfavorecidas. Você teria a mesma alíquota para todo mundo, para todo tipo de serviço, para todo tipo de produto, mas você teria uma devolução em dinheiro do valor que fosse pago ou que for pago pelas classes mais pobres da população. Talvez fosse um sistema mais racional e que manteria o sistema, ou que faria com que o sistema fosse realmente simples. Para quem vai o cashback agora, de acordo com a proposta? A princípio, para as classes menos favorecidas, para as pessoas mais pobres. Eu posso considerar uma vitória da reforma? É uma vitória, com certeza. É um ponto a ser destacado. Sim, porque a tributação sobre o consumo, ela é uma tributação que a gente chama de tributação regressiva, porque ela atinge o pobre em muito maior medida do que atinge as classes mais favorecidas. Porque a pessoa pobre, ela gasta um mínimo substancial com produtos da cesta básica e praticamente não sobra recursos para a poupança. E ela teria uma carga tributária, por exemplo, de 27%, que é a mesma carga tributária que uma pessoa mais favorecida, do ponto de vista econômico, vai pagar. Então, ela é uma tributação regressiva porque ela atinge o rico e o pobre da mesma forma, quando, na verdade, o pobre, dentro do princípio da capacidade contributiva, deveria ter uma tributação mais amena, por assim dizer. Menor. Então, o cashback realmente poderia ser considerado uma vitória e, eventualmente, a maior das vitórias, que infelizmente não vai ser alcançada, seria realmente a redução dessa alíquota do IVA, né? O que poderia ser feito, eventualmente, com uma reforma mais ampla do imposto de renda. Nós temos, paralelamente à PEC 45, existem projetos esparsos para reformar o imposto de renda. Vai reformar juros sobre capital próprio, fundos de investimento fechados, enfim. Vai ter offshores, vão passar por uma reforma, mas talvez uma saída fosse estabelecer alíquotas mais altas de imposto de renda. Hoje a alíquota maior é 27,5%. Correto. Talvez se pudesse estabelecer alíquotas maiores do que essa de 27,5% para rendas mais altas ou rendas muito altas. E, eventualmente, você manter uma tributação menor ali sobre o consumo, porque a tributação do consumo, como eu disse, ela é uma tributação regressiva e não uma tributação que atende à capacidade contributiva daquele sujeito que está comprando uma cesta básica, que está comprando um produto e por aí vai. O que seria importante a gente mencionar é que essa reforma sobre o consumo, ela também trata de alguns outros tributos. Por favor. Além do IPTU, essa reforma vai reformar também, ela vai alterar o sistema do IPVA, que é o Imposto sobre Veículos Automotores, estabelecendo também uma base de incidência mais ampla, porque hoje no Brasil, embarcações e aeronaves, elas não pagam IPVA. Há uma decisão do Supremo, uma decisão já de algum tempo, segundo as quais embarcações e aeronaves não são veículos automotores para efeitos constitucionais, então não poderia haver a incidência de IPVA sobre esses tipos de bens, né? Sobre esses bens, melhor dizendo. Então, nessa reforma tributária, pretende-se, vamos dizer, corrigir essa questão do sistema para
fazer com que o IPVA também incida sobre embarcações e aeronaves. E uma outra reforma pontual que vai também atingir grande parte da população é a reforma do ITCMD, que é um imposto devido sobre doações ou imposto devido quando há uma transmissão de bens em função da morte de alguma pessoa. Herança. Exatamente. Então, as doações e as heranças, elas também terão uma alíquota progressiva conforme maior for o volume de bens que está sendo ali doado ou que está sendo herdado por determinada pessoa. Então, há uma previsão de aumento em relação ao ITCMD. Em relação ao IPVA também, eu estava me esquecendo. Sim, por favor. As alíquotas também serão progressivas, a depender do tipo de bem, do uso, enfim. Então, há um possível aumento de tributação em relação ao IPVA. Então, essa reforma, embora ela tenha como seu escopo principal alterar a tributação sobre o consumo, ela também visa alterar o IPVA, o IPTU e o ITCMD, que é um imposto devido sobre doações e sobre heranças. E a ideia também em relação ao ITCMD, eu acho que esse é um ponto bem favorável, é desonerar as doações para entidades filantrópicas. Perfeito. Eu acho que isso seria realmente um fator bem positivo, porque... Estimularia. Estimularia, exatamente. A gente diz em direito que os tributos, eles têm efeito indutor de comportamento. Sem dúvida. Eles alteram, modificam o comportamento das pessoas. Se você tem uma tributação muito alta, obviamente que há uma desestimulação, né, de consumo, por exemplo. Se você tem uma tributação muito alta sobre o consumo, o consumidor fica desestimulado a consumir. E em relação ao ITCMD, se você tem uma desoneração de doações realizadas em favor de instituições filantrópicas, você vai ter uma economia que hoje seria de 4%. E, na verdade, para o regime novo a ser instituído, essa economia vai ser até maior, porque a alíquota ITCMD não vai ser apenas de 4%, ela vai ser de 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, a depender do valor da doação, do valor da herança. Obrigado por ter vindo, tá? Eu que agradeço. Foi um prazer recebê-lo aqui, hein? Prazer foi meu. Conteúdo relevante. Por favor, compartilhe. Ele estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. Acesse Rede Massa Londrina e Rede Massa Maringá no YouTube e também no Facebook. Nossos agradecimentos ao advogado tributarista João Vitor Aldinucci. Cidade Entrevista fica por aqui, desejando a todos um excelente final de semana. Até sábado. Tchau.